Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História dessa semana. Nessa semana, nós estamos começando a segunda etapa. E nessa segunda etapa nós vamos começar com o capítulo 4, que começa aqui na página 82. Fala sobre a história das cidades. Então, nessa página aqui de abertura, você pode perceber, olha aqui, como que era essa cidade antigamente e como está essa mesma cidade hoje em dia, né? E nós já estudamos lá em história mesmo, em geografia também, como, que a paisagem modifica as cidades, muitas vezes não só a paisagem, outros fatores também. Nessa primeira etapa do capítulo 4 aqui, nós vamos falar sobre as primeiras cidades, né? As primeiras cidades a nível de mundo. Depois, dentro do conteúdo, nós vamos trabalhar sobre as primeiras cidades brasileiras. Mas, por enquanto, nós vamos falar num contexto geral, tá bom? Sobre as primeiras cidades mundialmente falando. Então, vamos lá. Aí, eu coloquei a história das cidades. Introdução ao capítulo 4, né? Então, olha lá. As primeiras cidades surgiram milhares de anos. E aí, lembra quando eu mostrei aqueles bonequinhos, né? Quando começou a surgir bairros, né? De bairro em bairro vai formando as cidades, né? E eu coloquei lá os bonequinhos para vocês e mostrei como que foi crescendo aquele bairro, aquela população. Mas agora falando na cidade no geral, né? Que são muitos e muitos bairros. Então, as cidades surgiram há milhares de anos. E aí, como as cidades foram surgindo, a população vai crescendo, né? E com a população crescendo, precisa criar regras. Para quê? Para o bom convívio da comunidade, da sociedade naquele local. Nós não criamos regras em nossa sala, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa célula, né? Tem as regras no parquinho, né? Tem as regras no cinema. Eu não posso chegar no cinema, começou o filme, já eu entro lá gritando, tirando foto, fazendo aquele auê. Não, tem as regras para cada lugar. Tem as regras para um teatro, tem as regras na sala de aula, como tem as regras na sua casa, né? As rotinas que você passa em casa. Então, esse pressuposto de regras já começou há muitos anos, né? Com o surgimento das primeiras cidades. Na antiguidade, né, já tinha cidades importantes, como Atenas. Inclusive, Atenas foi um destaque no desenvolvimento artístico-cultural. Roma e Babilônia. E aí, lá na página 84 do seu livro, aqui, ó, dentro deste quadrinho, está falando o que é antiguidade. O que é antiguidade, professora? Antiguidade é o período histórico, né, o período da história, que se estende desde a invenção da escrita, né, há cerca de 6.000 anos atrás, até a queda do Império Romano no Ocidente em 476, que nós vamos falar ainda neste capítulo, sobre o Império Romano, o que foi isso, né? Sobre a queda de Roma. Então, a antiguidade é esse período, desde a escrita, né, de mais ou menos 6.000 anos atrás, até a queda do Império Romano. Então, vamos lá, continuando. E aí, olha aí como eram as primeiras civilizações, né? Aqui está bem divididinho para você ver. E aqui já é uma parte do lado de fora, uma parte externa das primeiras civilizações, né? Então aqui você vê, tem pessoas, né, também trabalhando, construindo, e vamos ver como que foi isso. As primeiras cidades formaram-se nas proximidades de grandes rios, pois a água era essencial para a agricultura. Então, né, as pessoas, né, antigamente, eles começaram a fazer, né, as cidades, a construir cidades onde tinha água próxima. Por quê? Porque eles precisavam da água tanto para a agricultura, quanto também para eles mesmos, né, para a sobrevivência da espécie humana e dos animais, que a partir daí eles também já começavam a domesticar animais. E nessa imagem aqui você pode observar que aqui eles já começam um processo de irrigação, né? Já começam a trabalhar como que eles podem, né, guardar água, como que eles podem usar a água.
Então, Atenas, né, que era uma das cidades da antiguidade, assim como Grécia, Babilônia, Mesopotâmia e outras. Atenas, a maneira de governar em Atenas ficou famosa. Por quê? Porque era caracterizada pela participação dos cidadãos. Então, assim, tudo que eles iam fazer lá, os cidadãos, né, as pessoas da cidade participavam. Então, essa maneira de governar ficou conhecida como democracia. E a partir de agora, nós vamos usar muito essa palavra democracia. Quando você fala assim, por exemplo, às vezes você já ouviu seus pais, alguém conversar assim, vamos fazer uma festa, então vamos fazer churrasco ou um jantar? Aí, alguns falam, eu prefiro jantar, outros eu prefiro churrasco. Aí você já deve ter percebido alguma expressão, falar assim, não, é democrático, o que a maioria quiser nós vamos fazer. Então, a maioria votou pelo churrasco. Então, todos vão, né, aceitar fazer o churrasco. Então, a democracia significa governo do povo. A palavra democracia significa governo do povo. É um jeito de governar em que o povo não fica esquecido, né? Então, lá em Atenas, esse jeito de governar deu muito certo e começou a ser modelo, né, para ser implementado em outras cidades posteriormente. Hoje em dia, Atenas é a capital da Grécia, né? Então, olha aqui, ó, a foto de Atenas hoje em dia, que é um importante ponto turístico mundial. Depois você pode procurar no Google, no YouTube, né, sobre uma viagem por Atenas, né, uma viagem online, né, por Atenas e por outras cidades de antigamente. Então aqui, ó, é uma visita também a Atenas, né, turistas visitando a cidade. Aqui no fundo tem alguns turistas também, aqui e aqui também. E aí, gente, lá por volta do ano 1000, mais ou menos, o comércio começou a se fortalecer, né? Muitas cidades foram formadas à medida que se desenvolviam as chamadas feiras medievais. Então, como assim o comércio começou a se fortalecer? As pessoas começaram a produzir e a vender. Vender o quê? Leite, tecido, o que precisava, que era de essencial para aquela época, para a sobrevivência deles, né? Então, e aí com o fortalecimento do comércio, surgiram as chamadas feiras medievais. Olha aí, essas feiras vendiam de tudo daquela época. Desde alimentos, a enfeites, né, tapetes, muitas coisas que eram produzidas por eles mesmos. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, outro exemplo aqui de feira, uma feira medieval também, né? Aqui as pessoas vendendo, outros aqui comercializando, né? Parece panos, olha, tecidos. E aqui parece algum tipo de alimento. Aqui, olha, alimentos, né? Parece ser queijo, aqui frutas, parece mandioca, né? Olha aqui as formas de tecido, vasilhames, né? Aí era exemplo de feiras medievais. E aí, agora eu quero falar com vocês sobre o surgimento dos burgos e dos burgueses. Essas cidades, né, que tinham as feiras medievais, essa cidade era chamada de burgos. E os moradores dela, que eram ligados ao comércio, ou seja, as pessoas que vendiam, né, que comercializavam, eram os burgueses. Então, olha aqui. As feiras medievais cresceram muito e até se transformaram em burgos, né? Ou seja, os comerciantes, os burgueses passaram a vender mais e mais. Os burgos passaram, então, a ser as pequenas cidades onde moravam os comerciantes. Então, como os comerciantes vendiam muito, eles passaram a se instalar naquelas cidades, né? Então, as cidades foram chamadas de burgos. Por quê? Porque ali moravam os burgueses. Quem eram os burgueses? As pessoas, né, que eram associadas ao comércio, que comercializavam, que vendiam mercadorias, né, e passaram a morar naqueles locais que foram chamados de burgos. Aqui um exemplo, né, de um burgo. Aqui as construções eram assim, você pode observar que tinha, né, torres, umas construções bem lindas, né?
característica, gente, marcante dessas cidades era a construção de muralhas às suas voltas, né? Muros bem altos, muralhas mesmo bem altas, bem fortes, que serviam para quê? Para proteger a população, para proteger os comerciantes e para proteger, né, de inimigos e de assaltantes. Então aqui, ó, você pode reparar, olha aqui onde eu estou passando, o mouse, a cidade toda é cercada por muralha. Olha aqui, toda por muralhas. As torres bem altas, olha, mas em volta da cidade toda muralhas. Olha aqui um exemplo de uma área, uma cidade e a muralha em volta dela. Aqui também, olha, a cidade aqui dentro, aqui as muralhas. Observa aqui, ó, que as muralhas eram bem altas. Olha aqui, olha. Vou passando aqui para você perceber que cercava mesmo a cidade toda. Então, este conteúdo, gente, está na página 82 até 85, né? 82, 83, aqui eu fiz um resumo, tá? Na página 84, 85, mas depois você vai dar uma lida novamente. Aqui, né, falando sobre os burgos. Agora nós vamos fazer essa atividade aqui, ó, da página 86 e 87. Antes de seguir, vamos lá. Com o decorrer do tempo, as cidades passaram por transformações. Muitos de seus elementos são destruídos, mas outros tantos são conservados. Observe a fotografia de Carcassonne, uma cidade francesa que ainda preserva muitas características da cidade do período medieval. Então aqui a cidade de Carcassonne, lá na França. Essa imagem aqui, no seu livro. Letra A. Identifique um elemento do período medieval que foi conservado com o passar do tempo nessa imagem. Você pode identificar aqui, olha, as torres das construções e também as muralhas em volta da cidade, né? Então você pode escolher aí, colocar torres, né? E também as muralhas em volta aqui. Letra B. Circule elementos que você acredita terem sido incorporados recentemente a essa paisagem. O que pode ser? Pode ser vegetação, aqui do lado de fora. Pode ser aqui, olha, os elementos humanizados aqui, ó, as estradas e os carros. Né? Porque antigamente os carros não eram assim, modernos, né, gente? Então, que foi incorporado recentemente, estradas e carros aí. Aí, na página 87. Justifique a construção de muros em volta das cidades medievais. É o que eu falei neste penúltimo slide, aí, no slide 14. Que é para quê? Para a proteção, né, das pessoas, da população, dos comerciantes, para proteger também contra os inimigos e principalmente contra assaltantes. Número 2, página 87 ainda. Releia o trecho retirado do texto. As primeiras cidades surgiram milhares de anos, quando em algumas localidades do mundo as populações começaram a crescer muito e assim sentiram a necessidade de criar regras claras para a convivência harmoniosa em comunidade. Explique a importância das regras de convivência para o desenvolvimento harmonioso da cidade. Para que servem regras? Para as pessoas conhecerem seus direitos e também os seus deveres, né? Eu preciso saber dos meus direitos, mas também eu preciso saber dos meus deveres. O que eu posso, o que eu não posso, né? A palavrinha mágica, né? Respeito, né? Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso fazer algo em minha casa que não vai prejudicar o meu vizinho. Isso é respeito. Então, regras precisam para uma boa convivência entre a população. Você pode colocar assim, né? E quando as regras são respeitadas, né? Ajuda a ter uma vida harmoniosa em sociedade, no seu bairro, na sua casa, na escola, né? Por isso as regras são essenciais. E aqui, ó, de para casa, você vai ver o QR Code da página 87. Tá bem legal. Este QR Code aqui, ó. Outras fontes. Da página 87. Aí você vai acessar, assistir lá, está bem legal, sobre cidades medievais.
E depois você vai escrever no caderno o que você achou mais interessante numa cidade medieval, tá bom? Pode escrever 1 ou 2 parágrafos o que você achou interessante depois que você viu o QR Code, tá? Essa foi a nossa aula de história dessa semana. Na próxima semana nós vamos começar, então, a falar das primeiras cidades brasileiras. Hoje nós fizemos um apanhado geral das primeiras cidades, das primeiras civilizações a nível mundial. Na próxima aula de história, nós vamos falar sobre as primeiras cidades, surgimento das primeiras cidades brasileiras, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um grande beijo e até a nossa próxima aula de história.